não deixarmos que o Espírito Santo nos guie e que as coisas venham no seu devido lugar. Porém, não deixarmos que o Espírito Santo nos guie e que as coisas venham no seu devido lugar. Paz de Deus, irmãos. Bom, hoje eu vou fazer uma análise do culto do dia 30 de maio de 2021, de hoje, né? Hoje eu estou na data do dia 30 de maio. É um culto à tarde, das 14 horas, onde foi apresentado o método MOO, né? Método de organização orquestral. Eu acho que é isso o nome, tá? Eu não tenho certeza. E o ancião que esteve lá pregando, eu acho que ele não anda assistindo os vídeos dos críticos, e ele estava muito solto, muita vontade, e aí falou muita coisa que na verdade é a prática deles comum, a prática sem eles se esconderem. É aquela pregação ali, é a pregação mais solta, mais CCBana, e a gente vai dar uma analisada aqui em pontos específicos, ok? Então vamos colocar o áudio aí para vocês ouvirem e a gente já segue fazendo o nosso comentário, ok? Então segue aí. Foi escolhido rei, e agora aqui ele queria trazer a arca de volta, e no caminho do trajeto de trazer a arca, os irmãos se lembram, né, que vinha sobre um carro puxado por bois, e vinha ali Uzá, o boi pendeu, deu uma falseada, a arca pendeu, ele pôs a mão na arca, e quando pôs a mão na arca, abriu nele uma ruptura, morreu ali. Isso traz para nós um grande exemplo. Quem somos nós para pôr a mão nesta obra? Ai daquele que põe a mão nesta obra, irmãos. Deus não permite que nós coloquemos a mão nesta obra. E aí, deixaram aquela arca na casa de uma família. Isso traz para nós um grande exemplo. Quem somos nós para pôr a mão nesta obra? Ai daquele que põe a mão nesta obra, irmãos. Deus não permite que nós coloquemos a mão nesta obra. Isso traz para nós um grande exemplo. Quem somos nós para pôr a mão nesta obra? Ai daquele que põe a mão nesta obra, irmãos. Deus não permite que nós coloquemos a mão nesta obra. Bom, irmãos, vocês acabaram de ouvir a tamanha aberração. Eles sempre vão comparar a CCB com o texto que diz algo que seja grandioso, maravilhoso ou subliminar, que neste caso a CCB é a arca do concerto, é a salvação. E ele fala, ai daqueles de quem colocar a mão nessa obra. Isso é uma heresia que não tem tamanho. Ele está querendo elevar a denominação a status de obra do Santíssimo Deus. Mas eu vou colocar aqui na tela para vocês uma imagem onde mostra qual é a obra de Deus. Essa obra é a obra de Deus, e ai daquele que coloca a mão nessa obra de Deus. Esse sim, naquele dia, vai dar conta com Deus. Aqueles que não falaram o que deveria ser dito, que Jesus é o único caminho para a salvação, é o único e suficiente Salvador. Ai de todos aqueles que enganaram, aqueles que tentaram encontrar Jesus, aqueles que buscavam as palavras de Jesus, mas no lugar colocou as palavras da denominação, colocou no lugar de Jesus Cristo um prédio cinza, colocou no lugar das palavras de Jesus e das Escrituras as pregações dos homens. Isso é heresia o que o Senhor está fazendo. E isso daqui, pessoal, é uma forma de colocar medo e terror nas pessoas, pressionando essas pessoas a ficarem sempre submissas e debaixo do comando desses homens idosos,
né? Vamos seguir para a gente acompanhar o restante dessa pregação. A organização da música com a parte espiritual. Nós, da mesma maneira, nos dias de hoje, irmão, temos que organizar, temos que fazer, mas temos que tomar o cuidado para não sair fora da espiritualidade. Temos que fazer a organização, fazer as coisas acontecerem, fazer as coisas serem organizadas, porém, não deixarmos que o Espírito Santo nos guie e que as coisas venham no seu devido lugar. Porém, não deixarmos que o Espírito Santo nos guie e que as coisas venham no seu devido lugar. Porém, não deixarmos que o Espírito Santo nos guie e que as coisas venham no seu devido lugar. Porém, não deixarmos que o Espírito Santo nos guie e que as coisas venham no seu devido lugar. Porém, não deixarmos que o Espírito Santo nos guie e que as coisas venham no seu devido lugar. Bom, meus irmãos, como vocês ouviram muito bem, né? A gente está vendo esse ancião pregando a palavra e ele está dizendo em alto bom som aí, para não deixar que o Espírito Santo nos guie e as coisas voltem para o seu devido lugar. É óbvio que ele não falou isso pensado, raciocinando. Isso tem atuações por trás disso tudo, atuação maligna, espíritos malignos, que eu já falei para vocês aqui diversas vezes, né, que tem um espírito muito forte na congregação cristã no Brasil, que está atuando e comandando essa igreja. Por isso que eu falo que ela é uma igreja anticristo, tá? Esse espírito está falando em alto bom som, mas de um jeito muito rápido e acelerado, né? As pessoas nem percebem, porque a lavagem cerebral é tão grande que elas não percebem, na verdade, qual é a mensagem que está sendo proclamada ali. Então a explicação espiritual para isso é um espírito muito forte que está falando com outros espíritos malignos menores, tá? E ele está dando uma ordem ali, não deixar que o Espírito Santo nos guie para que as coisas não voltem para o seu devido lugar. Porém, não deixarmos que o Espírito Santo nos guie e que as coisas venham no seu devido lugar. Porém, não deixarmos que o Espírito Santo nos guie e que as coisas venham no seu devido lugar. Isso, gente, é a prova de que Deus retirou a mão da congregação cristã no Brasil e os entregou ao espírito do engano, como eu já falei aqui por diversas vezes. Vale lembrar que isso já está acontecendo na congregação. Esses homens não conseguem se controlar mais, mas não é por eles, irmãos, é porque Deus não permite que eles camuflem a verdade que está escondida dentro do coração deles. Deus não permite mais. Você vê o Marsola cometendo aquelas atrocidades, falando aquelas heresias, você acha que aquilo é normal, irmão? É lógico que não. Um pouquinho mais de comunhão, você percebe que eles estão sendo usados por espíritos malignos e que Deus entregou, por isso que eles não conseguem se perceber. Você tem esse ancião dizendo agora aí, e ele completa uma frase, não é um erro de uma palavra, é uma frase: não permitir que o Espírito Santo nos guie e voltem as coisas para o seu devido lugar. Eles querem que continue dessa forma, porque aonde o espírito maligno senta, tudo desaba, as coisas andam ruim, as coisas começam a cheirar mal, tudo começa a declinar. E você vê o Marsola pregando nesta mesma tribuna, dizendo Jesus Cristo não entrou no céu. São só blasfêmias graves. Esse blasfema contra o Espírito Santo. O Marsola blasfema contra a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não entrou no céu, né? Isso aí, você vê que é um espírito maligno que na verdade fala essas coisas para afrontar o Cristo. Você vê o Marsola também dizendo: Deus pode até perdoar, nós não. Quem é o único no campo espiritual, irmão, que se opõe a Deus? O espírito maligno. E é justamente ele quem está falando na boca destes homens anciões, né? E outras coisas mais absurdas que eles vêm falando da tribuna. O Hélio Bianco falou que a coleta faz parte da salvação.
O Salvador Bueno falou que existe salvação por obras. Isso é um escárnio contra o sofrimento e a cruz de Jesus Cristo. Porque se isso fosse realmente possível, então Jesus morreu debalde, morreu à toa, né? E outras muitas lambanças que esses homens estão fazendo e vai fazer cada vez mais. É triste. Os CCBanos não vão acreditar, vão ficar nervosos comigo, mas contra fatos não tem argumento. Vão tentar fazer todo tipo de conjecturas, de uma ginástica argumentativa, mas fato é, o seu ancião está aí, falando em alto e bom som, né? E pesando ao contrário disso, gente, a gente nunca teve tanta habilidade, eu nunca tive tanta habilidade como eu estou tendo agora para falar das escrituras e refutando essas heresias. Ou seja, são dois sinais, um do lado da CCB, para mostrar que esses homens realmente estão entregues, eles estão entregues ao espírito do engano que está fazendo com que realmente saia para fora o que está no coração. Eles não estão conseguindo esconder mais, e ao mesmo tempo o Senhor colocando na nossa boca aqui as palavras corretas dentro das escrituras para trazer à luz tudo o que está escondido atrás dessa tribuna, né, pessoal? É lamentável isso daí, ok? Espero que esse vídeo sirva para abrir os olhos de todos vocês. Deus abençoe e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.